No vídeo de hoje a gente mostra um casarão construído na década de 1920 que já hospedou o presidente da República e hoje abriga parte da história da navegação. Esse patrimônio histórico e também cultural, carinhosamente chamado de Palácio, fica localizado bem no centro de Juazeiro da Bahia. Seja muito bem-vindo ao Museu Regional do São Francisco. Estamos aqui é a entrada, aqui era um porta-chapéus, guarda-chuva, também na entrada, né? Olha que legal. E aqui a gente já tem a sala principal de chá, de café, que fica bem na entrada da rua, ó. Hoje tá tendo visita de escola, então tá bem ocupado aqui os espaços, mas isso é muito interessante, muito legal, porque mostra que a cultura, né, e a história está sendo passada aí para as novas gerações e de alguma forma o público das escolas, os estudantes conseguem ter acesso a toda essa história que tem aqui no casarão. A gente tem uns manequins aqui atrás com trajes de antigamente. E é um lugar assim muito legal. Você tem os detalhes da história e o casarão é muito bem preservado. Esse aqui é o banco de espera da antiga estação aqui de Juazeiro. Essa sala ela fala um pouco sobre a história cronológica aqui, ó, de Juazeiro. Algo que chama muita atenção é esse primeiro registro ali de 1596, quando o território de Juazeiro era percorrido pelo então bandeirante Belchior Dias. A gente também tem algo interessante a destacar aqui, os costumes das famílias de antigamente. Olha, 1890, e a gente tem uma evolução aqui das fotos. 1835, criação da paróquia de Juazeiro. A gente lembra que a Igreja Católica sempre foi muito forte, sempre esteve muito presente nas sociedades mais antigas. E algo que é bem interessante aqui, eu preciso destacar porque eu gosto muito de futebol, é o primeiro time de futebol da cidade, o Veneza Futebol Clube, com direito à escalação aqui e pose para foto. Saindo aqui dessa entrada, a gente vai chegando para um dos cômodos mais importantes de uma casa. Era aqui a sala de jantar. E é muito interessante a gente observar que o museu ele traz esses móveis antigos, né? E é tudo muito bem preservado. E uma coisa que eu particularmente sou apaixonada é na cristaleira. Me lembra muito a casa da minha avó, que eu passava as tardes brincando na cristaleira dela. E toda casa de respeito de antigamente tinha uma cristaleira para chamar de sua. E analisando uma cristaleira como essa, a gente imagina que nós temos ali algo que assim tem um valor não só financeiro, como histórico também. Sim. Obviamente que os materiais das famílias mais abastadas eram de melhor qualidade, de melhor refinamento, né? Mas é muito interessante você perceber que essa realidade era a realidade da maioria das casas dessas cidades do interior e muitas guardam isso até nos dias de hoje. Interessante observar que toda vez que a gente vem aqui no museu, a gente tem uma nova sala para descobrir. Essa daqui, por exemplo, ela é uma referência a um consultório de dentista. Juazeiro teve o seu primeiro dentista por formação em 1909, formado na Faculdade Baiana de Medicina.
Dr. Falconeri Santos. E aqui você tem um pouco da história dele, os materiais utilizados. Essa daqui era a cadeira do dentista. Imagina se as pessoas hoje já têm medo de dentista. Imagine naquele tempo como é que era. Olha, não tinha muito conforto não. Um copinho aqui para fazer os bochechos, os gargarejos, o cuspidor aqui do lado. Mas é muito, muito interessante. Aqui nessa parte de cima a gente conhece um pouco mais sobre a navegação, enquanto a parte de baixo a gente entende melhor sobre o casarão, as famílias tradicionais aqui de Juazeiro. Nessa parte de cima a gente tem acesso à história da navegação do Rio São Francisco. E aqui a gente consegue ver um pouquinho de como eram aquelas embarcações que faziam a navegação no Rio São Francisco, na hidrovia, lá nos tempos de 1870 ou até mesmo antes disso. Desde os barcos menores, os pescadores, até os grandes e famosos vapores. O Saldanha Marinho é uma embarcação que atualmente está lá na Orla 2 de Juazeiro. As características não foram tão bem mantidas, mas é uma peça muito bem preservada. E é uma peça, que está explicando aqui, que veio dos Estados Unidos, Mississippi, e singrou as águas do São Francisco em 1871. Aí a gente tem aqui, olha que bonito, uma representação dele. Muito, 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 muito legal. E aqui a gente vai andando pelo museu e a gente vai conhecendo também um pouco da história do próprio Rio São Francisco. Então a gente tem aqui, ó, os peixes que eram encontrados no rio. Muito legal. Continuando o nosso passeio aqui nessa outra sala, a gente continua com detalhes, né, das embarcações. E aqui a gente tem as louças que eram utilizadas nas embarcações. E tudo com o emblema da Companhia de Navegação do Vale do São Francisco. Porcelanas Mauá inglesas usadas nas refeições dos vapores que navegaram no Rio São Francisco entre os séculos 19 e 20. Saindo aqui da sala, a gente tem esse corredor com alguns cartazes, alguns mapas, né, da questão da navegação. A gente consegue ver bem o esquema da hidrovia do São Francisco, por onde os vapores navegavam, desde Pirapora até Juazeiro da Bahia. É muito legal você ver o quanto o Rio São Francisco é importante, foi importante, vai ser importante para o desenvolvimento de muitas cidades. E é uma pena que hoje, infelizmente, a hidrovia não funcione mais. Não há mais condições de navegabilidade no Velho Chico. E isso poderia, claro, ser motivo de um investimento, de uma atenção por parte do governo federal, porque é uma linha importantíssima. Durante muitos anos transportou pessoas, transportou carga e hoje certamente faz uma falta danada. A gente tem uma outra sala aqui que é muito interessante e ela se dedica à memória das peças dos antigos vapores. A gente consegue olhar aqui algumas partes importantes desses barcos que foram fundamentais para o desenvolvimento da região a partir da hidrovia do São Francisco. A gente inclusive tem nesse painel uma homenagem ao rio da Integração Nacional, mostrando aqui algumas informações importantes. Nesse outro lado aqui, nós ainda temos moldes em cedro, tudo isso daqui é madeira e servia de molde para as peças dos vapores serem fabricadas em metal. Tem aqui também, que eu queria chegar e mostrar, algo que para a navegação do São Francisco foi muito importante também, que são os faróis. O pessoal tem aqui essas peças, olha só, de sinalização. Luz no rio. São lâmpadas centenárias a querosene, de origem alemã, que eram usadas também nos vapores que faziam a navegação do Rio São Francisco entre os séculos 19 e 20.
Carrancas têm uma importância cultural, histórica aqui para a cidade de Juazeiro muito grande. Pois é, e para quem não sabe, as carrancas, tem até o material ali dizendo, são essas esculturas em madeira que eram colocadas como amuletos nas embarcações. Primeiramente, embarcações como essa daqui, pequenininha, dos pescadores. E isso servia, claro, para espantar os maus espíritos, os maus agouros, enfim. Era uma forma do pescador se proteger. As carrancas geralmente ficavam assim, olha, bem em frente à embarcação, justamente para afastar esses maus espíritos e para garantir aí uma viagem mais tranquila e segura. Lembrando que as carrancas, elas fazem parte de toda essa história juazeirense e elas não estão apenas nas embarcações, mas a galera costuma comprar as carrancas, colocar em frente às suas residências, né, na porta de casa, justamente para deixar as coisas ruins do lado de fora. E que fiquem por lá mesmo. Isso aí. Interessante a gente analisar, ó, que existe carranca de todo jeito. Essa daqui parece até com uma pessoa. Comenta aí com quem você acha que ela parece. Aí tem umas mais gordinhas. E fazer a carranca é uma arte. Em Petrolina a gente tem uma artesã muito famosa, que é a Ana das Carrancas. Ela já é falecida, mas ela tem toda uma história de que as carrancas dela têm os olhos vazados, porque em homenagem ao marido dela, que era cego, mas que ajudava, né, a talhar. Você acha que acabou? Não acabou não, a gente está indo agora para a parte subterrânea, o porão aqui desse palácio que fica aqui em Juazeiro. Lá no porão a gente vai ter acesso a mais arte e a mais história. Outro lugar que eu acho sensacional fica logo aqui, ó. Entrando por esses túneis, a gente chega num espaço que servia de abrigo, tanto para mercadorias quanto também para trabalhadores, ex-escravos. Essa casa grande aqui servia como refúgio dos ex-escravos, das mercadorias, e pertencia ao abastado fazendeiro de Oricuri, o Coronel Miguel Lopes de Siqueira. E por aqui também a gente encontra alguns artigos históricos que mostram um pouco como era a vida de antigamente. É um local muito baixo, muito quente, apesar de ter várias ventilações. E a gente tem uma leve impressão de como era viver por aqui, né? Porque é realmente muito baixo, muito claustrofóbico. Imagina que vários trabalhadores, né, eles chamam de ex-escravos, mas a gente sabe que as condições de trabalho naquela época não eram muito favoráveis. Então a gente tinha aqui vários trabalhadores e também muitas mercadorias. E aí nesse espaço pequeno, claustrofóbico, né, um porão. Aqui a gente tem também, olha, alguns elementos de antigamente. Então tem ferros, panelas, um moedor aqui, ó, um pilão na verdade, e a gente vai passeando aqui, conhecendo um pouco mais dessa história tão fascinante de Juazeiro da Bahia. E olha aqui que interessante, né? A gente tá no Nordeste, uma região que gosta muito do nosso tradicional cuscuz, e esse cuscuzeiro aqui, ó, ele era um cuscuzeiro em barro. Olha só a engenharia disso. Aqui era o fogareiro, tá vendo? Botava fogo aqui, esquentava. Aqui tinha água. E o cuscuz ficava aqui, ó, envolto nesse pano. E o vapor da água ia cozinhando. Muito interessante. Aqui do lado a gente tem um pilão de índio, encontrado na Serra do Mulato, também em Juazeiro da Bahia. Do lado a gente já tem um pilão mais antigo, mas ele tem 200 anos. Ele é em madeira, utilizado para pilar milho, café e carne de sol para fazer paçoca.
No terceiro, ele foi encontrado no terreiro da fazenda Baraúna, do Dr. Edson Ribeiro. A gente tem aqui esse banco de madeira, olha, que ele era utilizado pelos escravos no século XIX. Madeira IP, que eram utilizados nas senzalas de Casa Nova, também na Bahia. Nosso passeio por esse casarão tão espetacular e importante para Juazeiro da Bahia vai ficando por aqui. E a gente está aqui do lado de uma caixa registradora enorme, quem sabe pode ser um bom sinal para que a gente continue tendo sucesso aqui no canal. Isso depende de você, que é nosso seguidor, inscrito. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui as suas impressões e não esquece de compartilhar com a galera. É isso aí, comenta com a gente se você já conhecia o Museu Regional de São Francisco, o que não pode ficar de fora no passeio aqui a Juazeiro da Bahia. E não se esqueça, volte sempre, a gente tem vídeos todas as sextas e domingos, sempre às 8 horas da noite. É isso! Tchau!